Então, meus irmãos, boa noite, né? Vamos dar início ao nosso trabalho aqui na parte do estudo, né? Na parte da palestra propriamente dita. Lembrando, né, que a gente já colocou aqui nessa imagem de maneira bastante clara, né? A caridade e o amor. Esse é o assunto que a gente vai trabalhar na noite de hoje. Só para a gente poder ter noção, eu também coloquei, eu não sei se eu coloquei agora aqui no texto, né? Mas se não coloquei, vou colocar ainda. Se nós fizemos o estudo, de acordo com o pedido da Casa Espírita, né, da Fraternidade Espírita Francisco de Assis, que fica em Partido Alferes, eles nos pediram para fazer o estudo com base nesse livro, A Constituição Divina, né? É um livro do Richard Simonetti, né? Eu coloquei a capa aí no slide. Eu tenho aqui também ele ao vivo, né? Uma capa mais antiga, então, talvez seja até mais fácil de encontrar ele com esse tipo de capa que está aqui. Mas, de qualquer forma, esse livro, Constituição Divina, e esse autor, né, Richard Simonetti já desencarnou, né? Já foi embora, já nos deixou, mas deixou também, ao mesmo tempo, uma quantidade enorme de livros, né? Um grande leque de livros, muito interessantes. Ele é um desses autores que utilizavam publicações de jornal. Ele escrevia para um jornal em Bauru, e uma coluna espírita semanalmente. E aí, quando ele terminava um período de 30, 40, 50 artigos, ele juntava esses 40, 50 artigos, reescrevia, dava uma melhorada e lançava um livro. É um método muito interessante de se produzir literatura espírita, porque fica um linguajar extremamente do cotidiano. Quando alguma pessoa chegava, né, no centro espírita, quando alguém chega no centro espírita, a gente costuma falar assim, né? A gente vê mais ou menos qual é o perfil da pessoa, aí a pessoa diz, fulano é uma pessoa que nunca leu o livro, né? É uma senhora que tem um marido que gostaria que o marido se aproximasse da doutrina espírita, e aí a gente fala para a pessoa assim, compra 2, 3 livros desses, né, de Richard Simonetti, e deixa assim, espalhado em cima da mesa, né, bota no canto assim, deixa espalhado dentro da casa, que aí a pessoa chega durante o dia, ela vai lá, pega o livro, começa a ler, linguagem do cotidiano, linguagem do público em geral, e aí fica uma leitura muito fácil, fica uma leitura muito tranquila de se ler, e aí de uma maneira ou de outra acaba que a pessoa se aproxima da doutrina espírita, e aí daqui a pouco passa a se apaixonar pela doutrina espírita, como todos nós assim procedemos. Esse trabalho, né, do nosso companheiro Richard Simonetti, esse trabalho, né, esse livro, A Constituição Divina, é um livro que ele vai ser basicamente montado em cima da parte terceira do Livro dos Espíritos, as leis morais. Então, ele vai contemplar dentro desse livro, né, 11, né, ou melhor dizendo, 10 capítulos, na verdade são 11, porque eu teve um capítulo que eu não coloquei aqui dentro dessa descrição, porque não constitui lei moral, mas ele também tem um último capítulozinho que ele coloca que é o último capítulo da parte terceira da perfeição moral. Eu só coloquei aqui as 10 leis morais que são colocadas como dentro da ordem, né? Aliás, deixa eu até ver uma outra coisa aqui que pode ter me passado despercebido, e de fato, né? De fato passou mesmo, porque no início do livro ele também contempla um outro capítulo da lei divina ou lei natural. Ou seja, na realidade, ele não coloca apenas os 10 capítulos que tem aqui dentro do Livro dos Espíritos na parte terceira, mas também coloca o primeiro capítulo da parte terceira e o último capítulo da parte terceira, né, que é esse o primeiro deles é esse que vai falar a respeito da lei divina e da lei natural, e o último que fala da perfeição moral. De qualquer maneira, os capítulos também vão ter esses daqui, né? Lei de adoração, de trabalho, de reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, liberdade, igualdade, e lei de justiça, amor e caridade. Quando chega, né, esse lei de justiça, amor e caridade, um desses itens, dos itens que vai ser abordado é justamente esse da caridade e do amor. Né? Eu queria falar para vocês, lembrar vocês, a Ana já conversou com vocês a respeito disso em 2 momentos, mas
a gente está aconselhando aos nossos irmãos que quiserem fazer fluidificação das águas, nós especificamente hoje, né, não sei se depois vai se repetir essa tarefa em outros estudos, mas nesse estudo de hoje, em função da presença de franciscanos ao nosso lado, né, tanto ao meu lado, da Ana, como na Casa Espírita, como em todas as casas de vocês, a gente está fazendo a recomendação, se a pessoa quiser colocar um copo com água, ou até uma garrafinha, para fazer a magnetização, para fazer a fluidificação, sintam-se à vontade, eu acho que vai valer a pena. Daqui a pouco, durante o trabalho, a gente vai poder ter a oportunidade de contar, né, com esse auxílio maior desses nossos companheiros franciscanos de Assis, franciscanos de Paula, os franciscanos em geral que trabalham junto, né, no desenvolvimento dessas tarefas. Nós, dentro do livro, né, a gente pegou poucas frases do livro, né, porque, obviamente, como a linguagem é uma linguagem do cotidiano, e então nós preferimos fazer o seguinte, ao invés de transcrever o livro, nós pegamos o que ele trouxe de conteúdo, pegamos o que ele trouxe de opinião dele, né, e submetemos a opinião dele à doutrina espírita. Nada melhor do que fazer isso. Isso é, inclusive, recomendação kardeciana para qualquer tipo de leitura. Kardec não proíbe que a gente faça qualquer outro tipo de leitura diferente de conteúdos espíritas, mas sugere, né, que todas as leituras que a gente faça, logicamente, dentro do âmbito da casa espírita, dentro do âmbito dessa vontade da gente de ser espírita, a gente submeta esse conteúdo ao conteúdo da doutrina espírita. E é isso, justamente isso que a gente fez. Foi justamente isso que a gente procurou fazer. Ele diz para a gente assim, eu peguei essa imagem aqui de fundo, isso daqui é a Basílica de São Francisco de Assis, que fica lá na cidade de Assis, na Itália. Lógico, isso aqui está totalmente reformado, né? Uma visão tá bem bonitinho, né? Isso aqui é uma construção, né? Francisco de Assis é construção de 1200, 1100 e pouco, né? Coisa, sendo que as construções eram anteriores, inclusive, a isso. Então, só para a gente poder ter noção, é construção, né, de muito tempo, quase 1000 anos de construção que tem aqui assim. De qualquer maneira, reformado ou não, né, é uma obra maravilhosa, e o Richard Simonetti diz para a gente que todas as vezes que a gente observar as leis morais, a gente vai começar, pouco a pouco, a melhorar e vai começar, pouco a pouco, a contar, né, com essa harmonia das leis de Deus, a harmonia de todos esses benfeitores espirituais. Né? Eu ouvi nessa semana uma frase que me tocou muito o coração, mexeu muito comigo, né? Porque a gente geralmente ouve assim, né? Geralmente ouve assim, diga-me com quem andas e eu direi quem és. E aí eu ouvi num estudo, né? Ana, não me lembro nem onde foi, essa que é a verdade, então não consigo nem dizer a fonte, tá? Mas eu ouvi num estudo dizendo assim, diga-me quem és e eu vou te dizer com quem tu andas. E aí eu andei pensando no assunto e aí pensei assim, diga-me o que você tem feito ultimamente, que você também vai conseguir saber com quem você anda, de companhia espiritual. Lembrando que Paulo de Tarso ensinou para a gente que nós somos cercados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Então, nós temos ao nosso lado, né, uma grande quantidade de espíritos, e aí essa quantidade de espíritos vai ficar pendendo para uma quantidade maior de espíritos imperfeitos ou a quantidade maior de espíritos do bem, né, benfeitores espirituais, de acordo com o que nós estivermos agindo, estivermos fazendo no dia a dia. Por isso que o Richard Simonetti, de maneira espetacular, diz para a gente. Começa a observar essas leis de Deus. E aí a gente vai, pouco a pouco, obter essa harmonia com a criação, a harmonia com Deus, nosso Pai. Logicamente, quando a gente tem harmonia com Deus, nosso Pai, a gente vai angariar a simpatia e a companhia desses irmãos benfeitores espirituais. Peguei essa imagem aqui assim, achei essa imagem muito rica, né? É uma imagem recorrente, né? Muitas vezes a gente vê isso em apresentações, não é a primeira vez que eu estou usando, e também não fui o único expositor, não sou a única pessoa que apresenta essa imagem, né? Às vezes é difícil abrir mão, mas é preciso abrir mão do orgulho,
A gente vê aqui embaixo na imagem, né? O companheiro está pendurado num galho, o galho está quase quebrando, a ajuda está ao alcance das mãos, mas se ele soltar o galho, ele cai. Se ele soltar o orgulho, ele tem como ser auxiliado, né? E aí a pessoa não solta o orgulho, por incrível que pareça. Como é que nós funcionamos? Nós funcionamos assim, né? A pessoa não consegue, ela não consegue soltar o orgulho, ela não consegue, tá? E aí é muito interessante a gente ver esse tipo de situação, porque eu pensei assim na questão 913, né, do Livro dos Espíritos, né? A questão 913 do Livro dos Espíritos, ela ensina para a gente que o egoísmo ele está na origem de todos os males, tá? Ele é o vício que está na raiz de todos os males. É assim que eles colocam, né? É o vício radical, né? Inclusive a resposta dos espíritos superiores diz para a gente assim: observa todos os demais vícios, todos os demais, e você vai perceber que lá na raiz de todos os demais vícios está o egoísmo. Então eu coloquei aqui, eu inverti. Inicialmente eu tinha colocado essa imagem aqui, esse texto em cima e esse texto embaixo, mas como a gente está esperando que a pessoa tenha uma escalada evolutiva, como a gente está esperando que a pessoa cresça, que a pessoa se desenvolva, né? Então eu preferi fazer uma inversão, né, desse conteúdo, né? Colocar embaixo a parte dos vícios, definindo a parte dos vícios, Livro dos Espíritos, questão 913. Depois coloquei o egoísmo, que anda junto com seu primo, né, o orgulho, andam juntos, são vícios da mesma família, vícios muito pesados, muito difíceis da gente conseguir largar. Importante a gente realçar que o fato da gente ter esses vícios, isso não quer dizer que a gente... eu não quero usar aquela palavra assim, que às vezes a pessoa ouve isso e fala assim, então você está pensando que eu sou egoísta? Não, não vamos jogar tão pesado, pelo amor de Deus, tá? É para a gente perceber o seguinte, a gente tem, nós espíritos imperfeitos, temos vícios ainda. Isso é natural. Então, se nós temos vícios ainda, significa que na origem desses vícios, é isso que o Espírito dos Espíritos ensina, nós temos, obviamente, o egoísmo. E também vamos ter, obviamente, um pouco de orgulho também. De qualquer forma, a gente precisa trabalhar essa área do orgulho, do egoísmo, precisa largar esse peso na nossa escalada evolutiva para poder subir a escalada evolutiva, para ir na direção da lei do amor, né, que o Richard Simonetti deixa bastante claro, fala de maneira muito clara, amor, gente, amor é diferente de caridade. Ele está indo assim, né, Ana, você na próprio início já falou, vai dar na mesma coisa, né, mas ele usa assim, a precisão, né, ele vai numa precisão de escrita, né, é claro, né, pelo amor de Deus, né, amor é uma palavra, caridade é outra, né, Jesus usa uma hora amor e usa em outro momento o evangelho, tem outro momento caridade, os livros, os espíritos da mesma maneira. Então, claro que se você for lá na precisão da palavra, amor e caridade são diferentes, né? Na hora que ele escreveu isso no livro, né, quando eu li a primeira vez, eu falei assim, não, eu quase que eu falei assim, vou ligar lá para a Sônia e vou dizer, não vou ler esse livro, não vou usar o livro não, porque eu não posso usar um livro que diz que amor é diferente de caridade, né? Mas, claro, as palavras são diferentes, mas o que a gente vai fazer dentro do nosso estudo é justamente isso. Nós vamos refletir a respeito dessas palavras, nós vamos conversar a respeito dessas palavras, né? Para a gente poder chegar no final e terminar exatamente como a gente começou, com a Ana dizendo para a gente, dá no mesmo amor e caridade. Se a gente pega aquela carta de Paulo para os Coríntios, tem tradução que coloca amor, se eu tiver, né, mesmo que eu fale a língua dos anjos, a língua de todos os homens, se eu não tiver o amor, de nada vale. Se não tiver a caridade, de nada vale. Então a gente vê traduções com caridade, vê traduções com amor, e não vai fazer a menor diferença, porque a gente vai entender justamente isso, mesmo que as palavras tenham significados diferentes, lá no final da linha, a gente vai ver que as duas caminham muito juntas, muito próxima uma da outra. Então, eu estou seguindo aqui a definição do Simonetti, e aí nós vamos estudar isso, né? Vamos submeter esse conteúdo
a doutrina espírita para a gente poder pensar um pouquinho a respeito do assunto. Bom, o que a gente tem dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 15? A gente tem o lema da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. Ora, o lema da doutrina espírita, fora da caridade não há salvação, ele não poderia bater de frente, né? Ele não poderia ir de encontro ao conteúdo básico, à lei básica, à lei, o principal mandamento da lei de Deus, que é a lei do amor. Ele não poderia ir contra. Então, só por esse aspecto, a gente já consegue perceber que tem que ser caridade e amor, tem que ir na mesma direção, tem que estar juntos lá na frente. A gente vai se valer do Livro dos Espíritos, na questão 885, para a gente poder, né, pensar um pouquinho a respeito. A Samanta, isso é uma outra coisa importante também, nossos companheiros estão colocando aqui alguns comentários. Quem tiver algum comentário a fazer, alguma dúvida, sintam-se à vontade, tá? Nós estamos aqui batendo um papo a respeito, tá? A Samanta, por exemplo, colocou aqui para a gente que o egoísmo neutraliza todas as qualidades. Neutraliza porque ele impede, né, que as qualidades apareçam, né? A gente não, ou a gente faz uma coisa ou a gente faz outra, tá? Não dá para, né, a gente dizer assim, né, é porque eu estou fazendo mais ou menos o bem e o mal. Não, olha aqui, ou você está fazendo o bem ou você está fazendo o mal, tá? E essa é, inclusive, a própria definição de moral, né? A gente estava estudando muito isso a respeito disso, né, Ana? A questão da ética e da moral lá no grupo de estudo, né? Então, a gente tem que entender assim, a definição de moral. A definição de moral é distinguir bem do mal. Então, ou está no bem ou está no mal. Né? Ou está no egoísmo, ou está no vício, que tem a raiz, o egoísmo, ou está nas questões das virtudes, que tem a raiz, o amor. Então, ou está num canto ou está no outro. Né? Então, o que a gente precisa fazer? Precisa largar esse saco do egoísmo, largar esse saco do orgulho para poder ir na direção da construção do lei do amor. Quem ama já não vai mais. Aquele que ama efetivamente já não vai mais cair nas armadilhas do egoísmo. E aí, dentro dessa questão 886, nós também pegamos aqui uma contribuição muito interessante, né, do nosso companheiro Romualdo Celani, lá do Centro Espírita Jorge Niemeyer, né, que na hora que ele lê essa questão, ele falou assim, né, que pela própria coerência da doutrina espírita, como a gente está falando de uma tradução, né, o livro originalmente foi escrito em francês, né, no livro em francês, no livro traduzido para o Brasil, está assim: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. Mas Jesus está conosco o tempo todo. E o entendimento de Jesus, Espírito puro, não mudou no decorrer do tempo, não muda no decorrer do tempo. Ele que está, como diz de maneira muito clara, né, eu e o Pai somos uno, né, andando em total consonância com os ensinos de Deus, nosso Pai. Então, o Celani fala assim, que talvez fosse melhor a gente, na hora de ler essa questão, entender da seguinte maneira: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entende. É uma realidade, é um fato, como entende Jesus. Livro dos Espíritos, 886. A Samanta já adiantou para a gente aqui: benevolência, indulgência e perdão. Tá? É esse famoso BIP que está coloridinho aqui em vermelho para a gente, né? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. O que a gente fez? Nós fizemos o seguinte, né? Nós seguimos, sempre que a gente fala a respeito dessa questão 886, a gente segue um estudo de um companheiro, né, autor espírita extremamente conceituado, chamado Raul Teixeira, da Sociedade Espírita Fraternidade lá de Niterói. O Raul Teixeira estava fazendo essa palestra a respeito da caridade no Centro Espírita Jorge Niemeyer. E aí ele apresentou estudos dele de etimologia, dizendo para a gente, né, isso aqui foi cópia, isso aqui eu copiei, né, sabe aquele negócio que a gente está assistindo a palestra, a gente pega um pedacinho de papel e copia? Tá? Então isso aqui eu copiei do Raul Teixeira, gente, tá? E aí depois a gente vai e aprofunda o estudo, daqui a pouco eu vou contar um caso interessante, né, que diz respeito até a Ana, que está aqui presente, né? E a gente pegou, estudando o assunto, a gente foi na direção da palavra benevolência, dividindo benevolência aqui no meio, a gente descobre que bene vai na direção de benevolência, vai na direção de volentia, vai na direção de volere,
né? Ou seja, que a benevolência seria, então, a vontade da pessoa, né? A vontade da pessoa de fazer o bem. Né? Isso seria a benevolência. A pessoa, né? Mas não é só fazer o bem, é fazer o bem bem feito, né? Então, é fazer o bem totalmente recheado de bem, porque às vezes a pessoa faz o bem, né? E ela faz o bem e fica, né? Fica o bem meio, né? Meio capenga, né? Como diz o nosso companheiro Richard Simonetti do texto, né? Ele pega e diz assim: você vai às vezes andando na rua, vê uma pessoa que precisa, né? Te pede um dinheiro. Aí você olha para a pessoa, vai lá e pum, dá o dinheiro na mão dele, pega o dinheiro assim, pum, dá o dinheiro na mão da pessoa e pum, né? Salta fora, tá? E aí a pergunta que ele coloca é a seguinte: você fez a caridade? Fez. Mas aí a pergunta é: você fez a caridade? Não, não fez. Né? Porque muitas das vezes você fez essa benevolência, né? Vontade de fazer o bem, você teve a vontade de fazer o bem, mas você fez o bem com o freio de mão puxado. Você fez um pouquinho do bem. Você não sorriu para a pessoa, não deu atenção para a pessoa, não perguntou para a pessoa se era exatamente isso que ela precisava, se ela precisava de um algo mais. Né? Porque isso aí tudo é ensinamento evangélico. É Jesus falando para a gente: se alguém te pede, né, melhor dizendo, se alguém te pede a túnica, oferece a capa. Se alguém te pede para andar 1.000 metros, anda 2.000. Então, se alguém chega para você, né, como a Mônica colocou aqui, fazendo meio, né, a gente faz o bem meia boca, né, meio, né, mais ou menos, né? Não, vamos fazer 100%. Né? A Ana Lúcia coloca para que assim, a pessoa não se doou 100%. É isso. Então, a pessoa se doar 100%. Ela ir na direção de fazer o bem, vontade de fazer o bem, mas vontade de fazer o bem, bem, né? Fazer um bem mesmo, efetivamente fazer o bem. Quando a gente pensa na outra palavra, e aí entra, né, esse caos que eu queria contar para vocês, porque esse radical in que está aqui assim, né, esse radical é um radical muito interessante, tá? Eu vou conversar um pouco a respeito de vocês. A palavra é a palavra indulgência, para a imperfeição das pessoas, né, que a gente tem que ter. E aí nós vamos separar aqui, né? O Raul Teixeira separou aqui, indulgência. O in é um radical, dulgência vai na direção de dulgentia, que vai na direção de dulcere. Esse radical in é um radical extremamente complexo, tá? Dentro de um estudo que a gente estava fazendo, e aí entra o negócio que a gente estava conversando aqui, que a Ana chegou até a me ligar depois, né? Falou: Eduardo, eu conversei com uma amiga minha que é bam em, em, em etimologia, estudiosa do assunto. E aí, quando ela trouxe o assunto, eu peguei e falei assim: nossa, eu fiquei assim, né? Fiquei: olha, vamos tentar estudar mais, vamos aprofundar. Né? Não tem como trazer todas as palavras que tem esse radical in. Mas eu vou contar para vocês, e até apresentei no dia, apresentei para a Ana, né, que a palavra, esse radical in, ele tem pelo menos 3 interpretações. A primeira interpretação é: o radical significa em, né, que ele é utilizado na palavra inato, que é utilizado na palavra incubar, que é utilizado na palavra inclusão, tá? Esse in aí é o in, quer dizer em, tá? Uma segunda maneira de pensar nele, né, que foi até o que a Ana trouxe para a gente, que está corretíssima, diga-se de passagem, que é considerar o radical como um radical de negação. Né? É o radical que é utilizado na construção das palavras inapto, não apto, insensatez, né? É a questão da não sensatez, né? Da incerteza, da não certeza, e por aí vai. E ele também tem outras interpretações que, no sentido, por exemplo, de inalar, né? Inalar é jogar para dentro, né? No sentido de indulgência, que é jogar para dentro, e tem outros tantos. Um deles, por exemplo, né? Aquela que eu esqueci agora qual foi a palavra, né? Não sei se a Ana vai lembrar da palavra que a gente estava falando em questão. Você lembra a palavra? É indignação. Isso. Né? Porque a indignação, quando a gente usa e constrói ela, né, com a observação no tempo,
né, ela foi pouco a pouco se transformando e utilizada de maneira negativa, né? Mas ela, lá na origem da palavra, ela era neutra, né? A indignação é o quê? A pessoa jogar para dentro a percepção de que aquela dignidade não está acontecendo, não está sendo digna naquele momento que ela está fazendo. Agora, qual é a ação que ela vai tomar? Não, a ação que ela vai tomar pode ser uma ação de equilíbrio, pode ser uma ação de desequilíbrio, né? É um médico cirurgião, né? Um cara, um bam de cirurgia plástica, pega uma pessoa, acaba de chegar um paciente, né? Com um acidente de trânsito totalmente deformado, aquele médico, ele olha aquilo, a primeira reação dele, ele fala assim, nossa, entendeu? Ele fica indignado com aquela situação que o companheiro está vivendo. Aí ele vai ter o profissionalismo, o equilíbrio e vai cuidar da pessoa da maneira necessária, né? Então, essa daí é a questão daquela palavra indignação. Aqui no nosso caso, a palavra que a gente está utilizando é a palavra indulgência. Então, da mesma maneira, a pessoa vai, né? Vou te contar uma coisa, Ana. Eu fui procurar esse dulcere aqui, eu não achei dulcere em lugar nenhum, só consegui achar dulcere quando eu fui nas traduções, nos dicionários em inglês tradicional. Só em inglês tradicional você encontra o dulcere. O dulcere você não encontra no português, tá? E aí foi interessante, porque aí a gente conseguiu entender o que o nosso professor Raul Teixeira estava falando com a gente. Porque o in, no caso, é aquele para dentro, a pessoa vai jogar para dentro dela a docilidade, a doçura. Ela vai ser doce com as pessoas. Ela olha para a pessoa fez uma coisa errada, aí ela olha para a pessoa e ela é dócil com a pessoa. Ela não vai dar bronca, não vai dar grosseria, não vai, entende? A pessoa vai ser dócil, né? É um Chico Xavier, né? É aquela situação que a gente vê muito, né? Falando assim do dia a dia, é a diferença do pai e da mãe para vovó e do vovô, né? Vem do dolce, olha aqui a Mônica cooperando com a gente, vem do dolce em italiano, exatamente, é isso mesmo, porque o italiano vem do latim, né? Veio lá atrás isso, né? Então, olha que legal, né? A diferença da vovó, do vovô, para mamãe e para o papai. A diferença da vovó, olha só, vou contar para vocês uma coisa espetacular. Minha avó, eu tinha minha avó Maria, né? Assim, meus primos virem isso daqui vão lembrar com muito carinho dela, né? Porque minha avó Maria, ela era o seguinte: meu irmão, meu irmão, meus primos, que somos lá da década de 60, né? A gente não podia tocar na cama da minha avó. Ela dava umas broncas do tamanho, era uma cama arrumadinha, toda lisinha, aqueles lençol de cetim, ninguém podia encostar na cama. Minha irmã, Ana Lúcia, é temporã. O que acontecia? Ela não apenas subia na cama, né? 15 anos depois, nasceu 15 anos depois, né? Ela não apenas subia na cama, como ela pegava as bijuterias e usava as bijuterias brincando. Quando vieram os bisnetos, vou contar uma coisa para vocês, os bisnetos pulavam em cima da cama. Quando vieram os tataranetos destrói a casa, né? Então a gente vê que a flexibilidade da pessoa, a doçura da pessoa, ela vai modificando no transcorrer do tempo. É disso que a gente está falando. Essa é a indulgência que os espíritos esperam que a gente tenha no transcorrer da nossa vida. Olha a pessoa que cai, não importa o tamanho da questão que a pessoa caia, não importa. Tá? Ah, mas ela caiu pesado, ela errou pesado. Não importa. Perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. A pessoa vai ter muita doçura para amparar e não criticar aquele que comete qualquer tipo de engano. E aí, no perdão, a interpretação do perdão no que diz respeito à questão do né, perdão, perdonare, né? O per é aquele prefixo que quer dizer saturação, que quer dizer grande quantidade, o donare é o dar a outra face, olhar o outro lado da moeda, né? Para a gente poder olhar o outro lado das situações do dia a dia, né? E o Raul Teixeira, nesse dia, eu me lembro dele falando de maneira muito clara, o exemplo que ele deu foi um exemplo radical. Ele disse assim: imaginem aquela mãe
que tem um vaso dentro da sua casa, um vaso, né, que ela coloca as flores, e esse vaso é um vaso da dinastia Ming, né? O vaso dá para comprar um apartamento, tá? Aí o que acontece a pessoa com esse vaso? A criança, a santa criança, vai lá e destrói o vaso, jogando bola. Daqui a 20 anos, a mãe não vai esquecer que o vaso foi quebrado. Ela não vai esquecer. Vai passar 10, 15, 20, 30 anos, ela não vai esquecer. Mas aquela situação não vai pesar para ela. Entende? Aquilo ali vai ser uma coisa que ela superou, ela conseguiu superar a situação no transcorrer do tempo. Né? Eu ontem contei no estudo de ontem, acho que foi no estudo de ontem que eu contei da minha irmã, ela está aqui online, eu estou vendo, né? Eu sempre tenho oportunidade, eu lembro ela que ela fez isso. Né? Eu contei que minha irmã, eu com uma planta do tamanho de uma mesa, projeto final de eletrônica, e essa santa criatura, né? Eu pensando que ela tinha feito bolinhas, né? E aí minha mãe, ontem à noite, me corrigiu, veio falar para mim assim, não, Eduardo, ela não fez bolinhas, ela fez pequenos corações. Ou seja, vocês imaginem você com teu projeto final, né, em papel manteiga, em cima da mesa, você trabalhando horrores para conseguir fazer aquilo funcionar, fazer o trabalho funcionar, e uma santa criatura, né, eu vou esquecer isso, vão passar milênios e eu não vou esquecer. Mas quando a gente conta a gente conta a história rindo. A gente conta a história porque a gente passou por cima do problema, a gente já perdoou, a gente conseguiu superar. Bom, nesse momento, eu queria falar para vocês que, então, essa questão da caridade, como Joana de Ângeles diz para a gente, ela é a movimentação da questão do amor. A caridade é uma coisa que vem de dentro da pessoa e ela vai movimentar o amor no sentido de fazer uma diversidade de atividades no dia a dia. Quando eu conversei com a Sônia, né, que eu conversei com a Sônia, dirigente da casa, trabalhadora da casa, ela falou para mim assim que uma das atividades que a gente vai ter durante essa semana, né, no final de semana, lá na Fraternidade Espírita Francisco de Assis, vai ser essa atividade de trabalho, né, com as cestas de alimentos, tá? Então, eu queria dizer a vocês que isso é um trabalho de abnegação, é um trabalho de dedicação, é um trabalho de amor, é um trabalho de caridade que é feito no Centro Espírita. Ela me contou que também vai ser feito um trabalho de reforço. Eu não encontrei, eu não tinha foto da casa, né? E aí, infelizmente, isso aqui eu peguei muito em cima da hora, acabei não pegando foto da instituição, peguei foto de uma outra instituição, né? Sopão Solidário Renascer, né? Num grupo espírita, eu não estou conseguindo ver o nome do centro espírita, está aqui, eu acho que foi cortado aqui na imagem, mas é feito de um centro espírita, né? E o trabalho que vai ser feito, né, pela fraternidade vai ser um reforço no almoço. Né? O pessoal não vai poder, logicamente, ficar dentro da casa, né? Então não vai poder servir alimentação, mas ao invés de servir alimentação, eles vão preparar um pouco de comida para poder reforçar o almoço do pessoal que é assistido, que é atendido pela Casa Espírita. E aí eu lembrei, né, de um estudo que tem lá no livro Missionários da Luz, logo no primeiro capítulo do livro Missionários da Luz, o título do capítulo é O Psicógrafo. Eu lembrei que na descrição do capítulo, né, André Luiz conta, né, que eles percebem a presença de benfeitores espirituais caminhando no decorrer do estudo por entre os presentes. Né? Isso aqui é um auditório, vários irmãos encarnados, e esses irmãos encarnados estão prestando atenção no estudo, e durante o estudo, o passe espiritual começa a ser trabalhado. Então, né, como foi dito pela Ana em vários momentos, eu também falei outra vez, a gente vai aproveitar esse recurso da água fluidificada, a gente vai aproveitar o enorme trabalho que esses benfeitores espirituais fazem em nosso benefício, e aí a gente vai aproveitar esse trabalho deles para poder não apenas cuidar do passe espiritual em cada um de nós, em nossas casas, nós vamos pedir, nesse momento, que eles cuidem do trabalho que vai ser efetuado
lá na Fraternidade Espírita Francisco de Assis, em Pati de Alferes, nesse final de semana, que a gente possa ter um trabalho maravilhoso sendo realizado, né, lá na Fraternidade, que todos os alimentos, que todas as comidas que serão servidas possam também receber essas energias positivas, como cada um de nós, que nós, nesse momento, nas nossas casas, possamos perceber a presença amiga e generosa desses benfeitores espirituais, no sentido desse atendimento personalizado. Cada um deles, cada um desses irmãos, abnegados trabalhadores da Seara do Cristo, da falange de Francisco de Assis, da falange do Dr. Bezerra de Menezes, esses médicos e enfermeiros, da falange de Irmã Sheila, que todos esses benfeitores espirituais, nesse momento, possam se unir em favor de cada um de nós e em favor da fluidificação das águas. A gente pede que, nesse momento, cada um dos irmãos possam fechar os seus olhos, possam se assentar com uma comodidade maior aonde estiverem assentados, para que possamos receber essas energias benéficas de amor e caridade por intermédio do trabalho desses franciscanos, por intermédio do trabalho desses benfeitores espirituais. Durante 2 minutinhos eu vou silenciar e que a gente possa, ouvindo a música, que a gente possa usufruir de todo esse carinho, de toda essa fraternidade, de todo esse amor que eles têm por cada um de nós. Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz.
o estudo ainda não acabou. Nós vamos ainda continuar agora aprofundando durante alguns minutinhos a questão do amor. Nós já dedicamos a primeira parte do trabalho à caridade. Nós invertemos, normalmente nos centros espíritas, a parte do passe, essa parte da fluidificação é colocada no final, mas a gente não queria deixar o formato original, porque essa atividade é uma atividade, vamos dizer assim, extra, que a gente está tendo na noite de hoje. Então, nós vamos dar continuidade. O amor, o que seria então o amor? O amor é essa maravilhosa árvore que está aqui, né? Essa é a árvore do amor, ela se confunde com cada um de nós, né? Nós somos a árvore e a árvore é o amor. E esse amor que a gente vai ter que desenvolver dentro de nós vai ser reconhecido pela qualidade dos frutos que a gente for apresentar dentro da sociedade. Então, que frutos seriam esses? Os frutos que estão aqui colocados. O fruto do sacrifício, do devotamento, da abnegação, da tolerância, da caridade, da benevolência, da indulgência, do perdão, da piedade, da justiça, da paciência, da resignação, da humildade, da fraternidade. Eu coloquei dentro dessa árvore os frutos que são comentados, que são tratados dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Cada um desses frutos que estão aqui são tratados dentro da doutrina espírita, ou no Evangelho, né, ou dentro do Livro dos Espíritos, né, para a gente poder saber que isso aqui é totalmente amparado dentro da doutrina espírita. Então, toda vez que a pessoa pensa em sacrifício, sacro ofício, trabalho divino, trabalho sagrado, a gente está falando de amor, né? Toda vez que a gente fala de devotamento, daqui a pouco a gente vai falar a respeito, a gente está falando de amor. Então, a doutrina espírita, que vai ser a raiz dessa nossa árvore, onde nós vamos manter, né, de maneira segura toda a nossa fé, toda a nossa estrutura de raciocínio, de comportamento, ela vai ser a doutrina espírita, vai dar força a essa árvore. Quando vem a tempestade, quando vem os problemas tão difíceis do nosso dia a dia, a nossa árvore, ela vai vergar muitas das vezes, mas quando ela retornar para a posição original, por intermédio da resiliência, ela vai retornar melhor do que ela era anteriormente. Então, a gente não pode perder isso de vista. Essa árvore, a gente vai construir essa árvore do Evangelho, essa árvore do amor, com muita sabedoria, com muito raciocínio, com muita instrução, com muito aprendizado, para poder amar da maneira correta, porque senão a gente acaba pensando que está amando e muitas das vezes a gente não está amando propriamente dito, tá? Algumas companheiras estão dizendo aqui para a gente, a Lúcia Ventura dizendo para a gente assim, boa noite, só cheguei agora porque estava atendendo uma emergência. Lúcia, não tem problema. Depois, em casa, depois vê de novo a palestra e tenta usufruir desse momento. A vantagem da gente ter essa gravação é justamente essa. A gente tem gravado e a gente pode fazer essa fluidificação, porque esses benfeitores estarão juntos de nós em todos os momentos que nós estivermos estudando esse estudo, né, que a gente estiver tendo acesso a esse vídeo. Eu lembrei também, quando falo-se do amor, lembrei da nossa companheira Abigail, no livro Paulo e Estevão, quando ela vem e traz para Paulo de Tarso essa beleza de conteúdo, ama, trabalha, espera, perdoa, esse roteiro que a gente deve trilhar na transformação e na sequência das nossas vidas, né? A gente tem que amar, mas não adianta amar e ficar parado, tem que amar e tem que trabalhar. Se a gente quisesse imaginar, né, interpretação dessas palavras que estão aqui assim, né, ama, trabalha. O trabalho seria justamente a parte da caridade, né? O que seria o esperar? O esperar seria a paciência, seria a tolerância, tá? E o perdoar é o perdão. Então a gente vê que o que ela está colocando aqui assim vai totalmente na direção da caridade. Você tem que amar e tem que ir na direção do trabalho, tem que ir na direção da caridade, não é para ficar parado. Quando você pensa na caridade, como a gente falou agora há pouco, quando a gente pensa no desenvolvimento desse amor, uma das palavras que está associada ao amor
é a palavra sinceridade. Então, né, o que vai entrar, onde vai entrar a sinceridade? A sinceridade, ela vai entrar justamente naquela parte lá atrás que a gente comentou, né, da benevolência, da vontade de fazer o bem, da vontade de fazer o bem da melhor maneira possível, né? Então, a sinceridade, ela vai entrar justamente na formulação desse fazer o bem. Porque na origem da palavra, sinceridade vem de sinceros, que vem dizer limpo, quer dizer puro. Alguns companheiros contam uma história dizendo que era de siniceira. Eu lembro do companheiro Luiz Augusto, né, e de Miguel Pereira, que fala com a gente muito a respeito disso, né, siniceira, sem tapaça, né, as imagens que tinham, aquelas estátuas que tinham no tempo da Roma Antiga, que muitas das vezes os artistas colocavam pequenas partículas de cera para esconder defeitos das imagens. Então, uma imagem de melhor qualidade seria aquela imagem que não tem a cera, é uma imagem que não tem essa, entre aspas, pequena trapaça, né, na qualidade da imagem. Para quê? Para a gente poder qualificar o nosso amor, para a gente poder ter um amor altamente qualificado, doses de amor em dose e em qualidade também. E, paralelamente, pensamos, né, já estamos quase no encerramento do nosso estudo, nós pensamos também no capítulo 6, o Cristo Consolador, lá no item 8, que diz para a gente assim, é o Espírito da Verdade, é Jesus falando direto conosco. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Né? Então, isso daqui é muito legal, porque isso aqui mostra para a gente que na formulação da árvore do amor, o amor não é simplesmente um conceito único. O amor é um conceito que trabalha em conjunto com essa árvore de conceitos, com esse leque, com essa, né, quantidade de frutos que a gente precisa trabalhar no transcorrer das nossas vidas. E ainda trouxe também, por intermédio da etimologia, só a título de lembrança, que a abnegação é o dizer não para fora, tá? É a pessoa chegar e ela pegar e falar assim, às vezes você está muito ocupado, eu estou muito ocupado, mas eu vou parar o que eu tenho que fazer para poder trabalhar no que a pessoa está precisando. Eu vou sair do meu caminho, como fez lá o bom samaritano. Eu vou parar a minha tarefa para poder trabalhar, como Jesus fala para a gente, aquele que perder a sua vida, né? Não é perder a sua vida 100%, você não vai deixar de trabalhar, você não vai deixar de fazer todas as suas coisas, mas muitas das vezes você vai parar de fazer o que você está fazendo para poder servir, para poder trabalhar em favor do amor, em favor da caridade. Juntamente com a questão do devotamento. Dê para fora e voto, dedicar algo a. Então, é a pessoa dedicar algo a para fora, dedicar para fora. Eu estou fazendo aqui com a minha mão, né? E vocês não estão vendo, mas o tempo todo eu fico fazendo assim, dedicar algo para fora. O tempo todo indo para fora, indo na direção dos outros. É diferente, né? Quando a pessoa vai na direção de si mesmo, né? Às vezes a gente fala algumas frases, a gente não tem muito tempo para fazer estudos, né? Com uma profundidade maior. Aí, às vezes, alguns conceitos não são, às vezes eu não consigo falar determinados conceitos da maneira como deveria dizer, né? Eu sei que às vezes eu faço isso, né? Vou, por exemplo, tentar dar uma corrigida num conceito que eu falo. Às vezes eu falo assim para a pessoa, que quando você vai desenvolver o amor, quando você vai desenvolver a abnegação, o devotamento, né, isso não quer dizer que você não pode ficar apontando para você de maneira equivocada. Né? Uma coisa é você apontar para você, para ter autoestima, para poder trabalhar melhor, porque quem tem autoestima melhorada trabalha melhor em favor do próximo. Mas outra coisa é dizer que a pessoa vai desenvolver a autoestima e, infelizmente, a realidade é a seguinte, a gente vê muito isso acontecer, não é pouco não, a gente vê muito acontecer. Né? Pessoas que vão, por exemplo, na direção de profissionais, né, da área de ajuda, né? Um psicanalista, um psicólogo, um terapeuta, e aí a pessoa vai e ela começa a receber só alguns ensinamentos, alguns retornos,
e ela pega, a gente vê isso na casa espírita, a pessoa começa a receber um amparo, um pouquinho de amparo, e às vezes esse amparo vem no sentido de a gente chegar para a pessoa e falar assim, ei, você tem que cuidar de você também, né? Você está passando por uma dificuldade muito grande, tá? Né? Por exemplo, perda de parentes, entes queridos, ei, cuida de você, ame a si mesmo, né? Constrói essa autoestima. Só que aí a pessoa começa a construir a autoestima e esquece de construir a autoestima, ou esquece que construir a autoestima é para poder servir melhor e não só para construir a autoestima. E aí a pessoa pega, como a gente diz naquela musiquinha, que a pessoa fica assim, eu me amo, eu me amo, eu me amo, não posso mais viver sem mim. Aí a pessoa usa isso de maneira exacerbada, né? Aí ela aponta mais para dentro de si do que qualquer outra coisa. E aí acaba rompendo com relações, destruindo outras coisas, e acaba, ao invés de desenvolver a questão da abnegação, do devotamento, ela acaba desenvolvendo o egoísmo. Então a gente tem que tomar um cuidado muito, muito grande, né, dentro dessas colocações. Claro que depois a gente pode até conversar em outros momentos sobre esses assuntos, né? Isso aí dá estudo de longa duração. Mas é mais ou menos as ideias que a gente queria trazer para vocês. E para encerrar o nosso trabalho da noite de hoje, eu trouxe também essa imagem dessa estrada, né? Às vezes, quando a gente está pessoalmente dentro dos estudos, a gente pergunta para a pessoa assim, alguém sabe o nome dessa estrada? Né? Aí a pessoa fica pensando assim, qual é o nome dessa estrada? Aí eu fico sempre pensando em Jesus, quando ele diz para a gente assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por meu intermédio. A pessoa às vezes acha que seguir o caminho de Jesus é uma estrada reta, plana, totalmente pavimentada. Não achem que é isso. Seguir Jesus, seguir os ensinamentos, né? A nossa companheira Samantha colocou aqui, amar é muito difícil quando não sabemos nos colocar no lugar dos nossos semelhantes. Essa é a grande situação, tá? É muito difícil amar. Então, a gente o tempo todo está sujeito a escorregões, está sujeito às dificuldades do caminho, é subida, é descida, às vezes tem chuva, o terreno fica escorregadio, fica lamaçado, a gente, para fazer as coisas, a gente acaba se sujando. É assim mesmo. Quanto mais a gente consegue aprender a amar, quanto mais a gente consegue aprender a fazer a caridade, mais a gente se dedica aos nossos semelhantes e mais a gente consegue suplantar as dificuldades do caminho e vai seguindo pouco a pouco na direção de Jesus, nosso mestre amado, que, como ele diz, na direção dos ensinos dele, como ele diz, ninguém vem ao Pai senão por intermédio desses ensinos, senão por intermédio dele. Então, que a paz de Jesus possa se fazer para todos nós na noite de hoje, que a gente tenha muita paz, tudo de melhor para cada um de nós, tá bom? Tudo de bom, um beijo, um abraço, que Deus nos abençoe. Puxa, Eduardo, gratidão, hein? Que coisa maravilhosa foi você compartilhar conosco. E a gente sabe que a gente, em vários momentos, já teve a oportunidade de estar diante do Evangelho, dessas questões, mas é um revigoramento quando a gente, mais uma vez, pode, através dessa explanação que você deu, né, fazer uma avaliação, uma reflexão a respeito de quanto que nós estamos colocando em prática, né? Esse caminhar é a prática da caridade, exercitar o amor através da compreensão, do acolhimento dos nossos irmãos. Então, te agradeço e nós da Fraternidade Francisco de Assis nos sentimos até homenageados, né? Tá o seu carinho em colocar esse trabalho de formiguinha que todos nós estamos fazendo, né? Buscando também o exemplo do nosso
querido Francisco de Assis, né? De abnegação, entrega e dedicação. Vamos então encerrar a noite de hoje com uma oração. Senhor nosso Pai, Jesus nosso mestre irmão, um coração vibrando de alegria, alimentado pelo Evangelho. Nós te agradecemos essa noite de hoje. Te pedimos que nós possamos, mais do que ouvir, né? Colocar, usar esse ensinamento para colocar no nosso coração, buscar praticar da nossa família, com os nossos vizinhos, com nossos amigos, com todos aqueles do nosso trabalho também, que nós possamos ser úteis a eles, com caridade e amor, e mais ainda a nós mesmos, no nosso caminhar, como também Eduardo Henrique falou, que é um caminhar com alguns obstáculos, mas certamente muito fortalecimento. Que nós possamos, nessa noite, terminar essa noite com paz, com alegria, serenidade, nos preparando para nos descansar, para nos descansarmos. E amanhã, revigorados, temos mais uma oportunidade, mais um dia, uma bênção. Que a sua luz, seu amor, a sua misericórdia se espalhe, porque o mundo está precisando, esse momento existe muita carência e todos aqueles que estão sofrendo agora, que recebam da espiritualidade maior, desses irmãos tarefeiros, que estão sempre prontos a amenizar a dor, estejam atuando nesse cenário. E assim nós encerramos esse encontro, dando graças a Ti, graças a Deus.